Oi, pessoal, aqui estamos novamente, com muita alegria, como sempre, e vamos seguir hoje, né, no tomo 1, no capítulo, no roteiro 2, Origem e Natureza do Espírito, pedindo anteriormente, primeiramente, né, a proteção de Deus, de Jesus, que Ele continue a nos conduzir pelos caminhos do esclarecimento, né, através dos estudos. Nós vamos enchendo aí a nossa mente, o nosso espírito, né, com essas instruções, a fim de podermos nos tornar mais livres, né, no sentido de formar nossos próprios conceitos, na medida que vamos acolhendo aquilo que tem de melhor que vai nos trazer a doutrina espírita. Essa matéria de hoje, Origem e Natureza do Espírito, na minha opinião, é uma das mais complexas do Espiritismo. E a gente precisa não ficar ansioso porque não compreendeu, porque realmente é muita coisa, e muita coisa às vezes abstrata que a gente não consegue apreender tudo, mas a gente tire, né, daquilo que que a gente possa tomar, né, sem ficar ansioso pela parte que não deu para a gente compreender. Mas é ouvindo mesmo palestras, estudando, olhando outros livros, que a gente vai compreendendo um pouco mais, né? Então, aqui ele diz que o objetivo específico aqui desse estudo é informar, né, de forma, em linhas gerais, né? Então, de forma bem superficial, né, o que essa origem e a natureza dos espíritos. Nós vamos primeiro lembrar, né, da tríade universal. Vocês lembram daquele triângulo, né, lá no início do nosso estudo? Aí a gente falou dessa tríade, Deus, Espírito e Matéria, né? Deus, Espírito e Matéria. Deus em cima, Espírito e Matéria. São os elementos gerais do universo. Deus, porque é a causa primária de todas as coisas, criador de todas as coisas. E Ele criou o Espírito e a Matéria, que são esses elementos, tanto o princípio espiritual quanto o princípio material. O princípio espiritual é o espírito com letra minúscula. Então, é aquela inteligência em germe, aquele conjunto ali, né, ainda sem individualidade nenhuma. Então, é a força do princípio espiritual. E a matéria, sendo o fluido cósmico universal, que vai dar origem a todas as formas materiais que existem. Tudo advém do fluido cósmico universal, tudo que eu digo material, né? Então a mesma matéria que se faz uma árvore, uma mesa, né? A mesma matéria está na água. O que é que muda? A vibração, que a gente vive num mundo de energias, né? Einstein disse que matéria é energia. Então, a matéria é tudo aquilo que toca os nossos sentidos, não só o tato, né? Porque muitas vezes tem matérias que nós nem podemos ver, mas é matéria, né? Mas a matéria, ela vibra, né? Porque ela é energia, então ela vibra. Então, quanto mais alta a frequência, né, eles vão modificando, né? A matéria se modifica através dessas frequências, né? As moléculas aí.
E o princípio espiritual, o espírito com letra minúscula é esse princípio de tudo, né? Que vai se unir ao princípio material e dar vida, né? Ao ser, vamos dizer assim. O espírito com letra maiúscula, ele não existe. Perguntaram, né, para Kardec, né? Os espíritos são imateriais, e ele vai dizer que imaterial não é bem o termo, incorpóreo seria mais exato. Então, não tem uma analogia, né, dentro do nosso grau evolutivo da nossa língua, não tem nada, nenhuma matéria que a gente possa comparar, para que a gente possa compreender qual que é a constituição, qual que é a natureza do espírito. Mas ele é uma centelha, né? Uma centelha divina. É algo que foi criado. Então, é algo, mas não se sabe o que. Então, a matéria, ele diz, é uma matéria quintessenciada que não tem como explicar que tipo de matéria é, porque nós não tem como, né? Não existe uma palavra para definir isso. Então, como é que se deu, né, essa evolução do princípio espiritual? Vamos ver aqui, aí está lá falando assim, lá na página 135, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que eles magnetizam os valores, permutando-os entre si sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes, princípio inteligente, exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma, de que se lhes derivaria a existência organizada no globo constituído. Séculos de atividade silenciosa perpassam sucessivos, através dos quais o princípio inteligente faz seu longo percurso pelos reinos da natureza até atingir a faixa da razão. Então, essas mônadas celestes são a primeira manifestação do princípio inteligente, do princípio espiritual e também princípio inteligente, né? Então, a Terra estava ali, né, já trabalhada ali no transcurso dos milênios, né, na sua formação, e para receber essas mônadas celestes. E vai estagiar, né, esse princípio espiritual vai estagiar nos vários reinos. Quais são eles? Reino mineral. O reino mineral, o mineral então vai aprender a aglutinação, vai aprender a se aglutinar. Então ali os átomos, as moléculas, eles vão se unir, né, se juntar para formar, elaborando estruturas, né, estruturas moleculares. E começam ali então as formas, né, vão começar a dar início às formas. Tudo isso na intenção de mais tarde o nosso corpo físico está trabalhado ali, a forma, né, gente? Então começa lá no mineral. Quando esse mineral evoluiu ao máximo dentro do reino, né, mineral, ele vai passar a estagiar no reino vegetal. O vegetal, ele vai aprender a sensibilidade. Lembra lá da plantinha sensitiva? A gente coloca o dedo nela, ela se fecha? Pois é. Então, no reino vegetal, as plantas começam então a sensibilidade, evoluindo ao máximo dentro da sua categoria, vão passar a estagiar no reino animal, né, que vai aprender a locomoção, né, lembrando lá nas águas, né, quando aquelas formas elas vão começam a se locomover.
E fala até que a árvore ela está ensaiando, né, essa locomoção com as suas raízes, né, que vão caminhando terra adentro. Enfim, os animais também, que vão aí, como ele diz, agindo, né, com os instintos, né, que é a inteligência mais rudimentar, ainda guiada pela espiritualidade, por Deus, né, porque o instinto é a voz de Deus falando ali no reino animal, né, e vai estagiar então, vai entrar então no reino para a humanidade. E nessa transição, nesse trabalho de formas, trabalhando as formas, chega-se então na forma do perispírito, né? Então formando-se o perispírito para que o espírito, então, o princípio espiritual se transforme em espírito. Então a partir daí já foi trabalhada as formas, tanto a forma física, mas a gente sabe que para se formar um corpo físico é preciso de um modelo, que é o perispiritual, lembrando que aqueles elos perdidos, né? Então eles são trabalhados no plano espiritual. Então nunca se acha lá vamos dizer lá do macaco para o homem, falta um elo, né? E esse elo está no plano espiritual, que foi trabalhado lá. Então o princípio inteligente se individualiza, se torna espírito com letra maiúscula. Aí a partir daí começa a nossa, estagiamos na humanidade, como estamos estagiando até hoje. Quando a gente chegar no grau máximo dessa evolução, nos tornarmos humanos, vamos estagiar na angelitude, né, nos seus diversos nuances, né, evolutivas. Não tem nada, Kardec coloca essas separações didaticamente, mas os graus vão assim, são vários estágios, né, vários graus evolutivos, nesse sentido, dentro de uma própria categoria, existir essas várias nuances, né? Então, passando-se aos vários reinos, né, Leoneli vai até dizer lá: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, vencendo-se essas várias fases, o princípio se individualiza e nós vamos iniciar a nossa jornada rumo à nossa evolução, né, espiritual, nas nossas várias existências, trocando de corpos, né, infinitas vezes, trabalhando a nossa evolução. Ninguém, né, nós não fomos uma pedra. As pessoas costumam perguntar: nossa, eu já fui um mineral? Não. Nós só passamos a ter individualidade quando nos tornamos espírito. A partir daí, então, passamos a ter livre-arbítrio, né? Já temos consciência de nós mesmos, como diz René Descartes: penso, logo existo. Então, a partir daí, da consciência desperta, do pensamento contínuo, então existimos, passamos a existir no sentido de saber que somos, né, um ser, e aí vamos trabalhar. Então ninguém foi pedra, ninguém foi planta, né, ninguém, que eu digo, ser humano, né, ser humano nenhum foi. Só a partir da sua individualização é que ele começa então esse trabalho, né? Aí ele vai falar, né, nesses séculos de atividade, onde a Terra era uma fornalha, né? E ali Deus verteu, né, dessa fornalha atômica, Deus verte as mônadas, que são aquela primeira manifestação
do princípio espiritual, a fim de que pudesse se unir o princípio espiritual com o princípio material. E nesse trabalho de união, né, não que a matéria ela seja inteligente, mas ela vai guardando nela ali aquela ação repetitiva, né? Lá aqui, ó. Como se vê por tudo que foi exposto, o princípio inteligente vai modelando ao longo das eras, em seu processo de individualização, não só as suas estruturas físicas, mas também o seu envoltório fluídico, até tornar-se espírito e estar apto para ingressar no período da humanidade. Esse processo de modelagem, contudo, não se interrompe aí, antes se aprimora pela evolução do espírito, conforme deflui do ensino de Kardec. Então, esse corpo fluídico aí é o perispírito, né, que vai sendo formado e que essa evolução vai perdurar pelos tempos. Espera um minutinho, eu vou acender a luz. Cheguei. Então é na medida que a gente vai se aprimorando, né? Então o corpo fluídico também ele se aprimora, ele vai seguindo também esse processo de modelagem e vai se aperfeiçoando, né? E vai se desenvolvendo, porque quanto mais evoluído o espírito, mais belo se torna as formas, né? Assim, vamos dizer, quando chega, né, na angelitude, os seres são muito belos, né, nas suas reencarnações. Mas também vamos lembrar Chico Xavier aqui, né, na sua forma bem de muita humildade e de beleza física, ele não tinha nenhuma, nada, mas era um espírito, era um ser humano completo, né? Ele atingiu o grau máximo da sua humanidade, porque uma criatura que aprendeu a amar, né? Desenvolveu o mais belo sentimento, né? No grau de compreensão da criatura. E então, gente, lá no final da página, no final do estudo aqui, tem umas perguntas. Existem, são 4 perguntas. 4, mas na primeira são 2 perguntas. Eu não vou respondê-las, né? Vou só fazê-las, mas ele vai aqui, ele faz a pergunta e ele mostra onde estão as respostas aqui no livro. Então depois dá uma passadinha de olhos aqui, né? Lê, né, o roteiro e olha as perguntas aqui. A número 1: onde se encontravam os elementos necessários à vida? E onde e como se inicia o processo de individualização do princípio inteligente? Então nós já falamos dessas 2 coisas, né? Então, os elementos necessários, já nós falamos no início. Aí a outra pergunta, de número 2, de que forma o princípio inteligente surge em suas primeiras manifestações na Terra? Também falamos disso. Número 3, quais são as principais conquistas do princípio inteligente ao longo das etapas evolutivas até as faixas inaugurais da razão? Nós falamos também, né? Nos reinos lá, lembra? Cada reino apreende uma coisa, né? E a número 4, como se operou o processo de evolução humana na concepção espírita? Aqui ele vai dar uma lista de todas aquelas eras, né, pelas quais a humanidade passou, né, na sua evolução.
Aí vai falando aqui nos períodos, nos seres que apareceram, enfim. Então são muitos. Então vamos até chegar nos grupos que nós somos hoje. Então, todo mundo lê e nós vamos ficar por aqui, agradecendo a vocês e a paciência, né, pelo atraso, mas é porque eu tive que deu um trabalho aqui, o computador deu problema aqui. Enfim, mas que Deus nos abençoe e até terça-feira, quarta-feira, com o próximo, que é provas da existência e da sobrevivência do Espírito. Então, que Jesus nos abençoe. Beijo para vocês.